Olá, amigos, boa noite. Eu falei que ia dar aula na quarta-feira, mas eu acho que é uma boa ideia também compartilhar um pouquinho hoje sobre a porção da semana. Então, hoje à noite, né, com esse vídeo, a gente vai dar uma, vamos dizer assim, uma sinopse, né, um preview da energia da porção dessa semana. E aí, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai ter uma aula mais parruda. Tá bom? Então, olha só, nós estamos essa semana na porção de Tetzaveh. Tetzaveh a partir do capítulo 27, verso 20, de Êxodo até o capítulo 30, verso 10, tá bom? E o que nós aprendemos é que o capítulo de Tetzaveh é normalmente lido antes da janela cósmica de Purim, exceto quando nós temos um mês adicional de peixes, de Adar, que é inclusive o que acontece nesse ano, né? No ano que nós estamos. E a ideia é justamente fortalecer as pessoas para que elas possam usufruir da energia disponível dessa janela cósmica de maneira equilibrada, tá? Muito bem, além disso, o Shabat da porção de Tetzaveh é um Shabat que, de certa forma, é separado dos demais e ele é conhecido e chamado como Shabat Zahor, que significa o Shabat da lembrança. Zahor, em hebraico, significa lembrança, lembrar. Então, esse Shabat, onde nós lemos, porção de Tetzaveh, é chamado Shabat Zahor. E em Tetzaveh, os israelitas, eles são, chamados a destruir todos os Amalequitas, todas as pessoas da nação de Amalek. E os cabalistas nos ensinam que a palavra Amalek é um código para dúvida, para Safek. Tem a mesma numerologia, tem o mesmo valor numérico, Amalek de Safek, significa dúvida. Então, esse chamado para que nós iniciemos uma guerra contra os Amalequitas é, na verdade, um chamado para que nós guerriemos contra as nossas dúvidas, todas elas, aonde quer que elas sejam encontrada. E essa porção de Tetzaveh é a única leitura em toda a Torá em que todas as pessoas, toda a congregação, homens, mulheres e crianças precisam ouvir a leitura da Torá, como ensinam os sábios, porque é por meio do ouvir das palavras da Torá, da porção de Tetzaveh, que nós recebemos a energia para que consigamos lutar contra a força da dúvida. Que isso é algo realmente muito relevante, muito importante para saber. Além disso, queria compartilhar aqui também com vocês um pouco sobre o que o Rav ensina da porção de Tetzaveh. Então, o Rav, ele fala que, cabalisticamente, todos os elementos do corpo não possuem somente uma função prática, mas também possuem um significado elevado, um significado espiritual. Os ossos, os ossos do corpo humano, por exemplo, é um órgão, se eu posso dizer dessa forma, que está conectado com a energia da Sefirah de Hormah. Então, os nossos ossos se conectam com a Sefirah de Hormah. As veias e as artérias do nosso corpo representam a dimensão de Binah. A carne do nosso corpo representa Zeir Anpin. E a pele, a parte mais externa, é o aspecto, que é o aspecto visível do corpo do ser humano, representa o mundo de Asiá e a Sefirah de Malchut. E o que essa vestimenta significa? O que ela representa? E a resposta é que varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, a vestimenta significa moda, tá na moda ou não tá na moda. Enquanto que para outras pessoas, é simplesmente o meio de manter a pessoa aquecida, Quando a gente fala de roupa, de vestimenta. Para algumas pessoas, é sobre moda. Enquanto que para outras pessoas é mais uma ferramenta para manter a pessoa quentinha e tal. Para se cobrir, Para cobrir corpo, para manter a sua tzniut, Que em hebraico significa o seu recato, a sua boa postura, Agora, o que o Rav explica é que para todas as pessoas, você vestir uma roupa também é o quê? É uma maneira de você ocultar o corpo nu, a nudez da pessoa. A nudez ela é ocultada por meio da roupa que ela usa. Ou seja, para que nós possamos nos revelar no mundo, para que a gente possa sair na rua sem sermos presos, devido ao atentado ao pudor, nós precisamos
nos certificar de ocultar a nossa nudez física. Então a gente se veste para ocultar. No capítulo bíblico de Tetzaveh, ainda que, né, num nível bem mundano, a gente vê esse paradoxo do ocultamento e da revelação. Isso fornece para a gente uma introdução à interpretação cabalística de vestimento. Vestimento, né, ou vestimenta, é um conceito que a gente encontra na Kabbalah. No tratado do Rav Ashlag, As 10 Emanações Luminosas, o Rav Ashlag, ele afirma que todas as formas de vestimenta possui, né, o seu potencial para agir como um canal para essa dimensão final chamada Malchut. Toda vestimenta, então, está conectada com Malchut. Tudo aquilo que é usado para ocultar alguma coisa tem, em essência, essa conexão com esse nível chamado Malchut, que é o último, né, canal através do qual a luz se torna manifesta. A luz dos mundos superiores só se manifesta onde? Em Malchut. E também é em Malchut que a energia negativa também opera. De acordo com o Ari, o Rabbi Tzak Luria, se nós não estruturarmos, ou melhor dizendo, se a gente não souber a estrutura de algo, nós não temos condições de influenciar essa mesma coisa em o seu nível basicamente físico. Ou seja, para que a gente possa exercer qualquer influência sobre qualquer material no nível físico, é obrigatório para cada um de nós conhecer a estrutura dessa coisa, de forma, assim, profunda, no seu nível mais elementar, para que, de fato, a gente consiga exercer algum nível de influência naquilo. Eu só vou ter qualquer tipo de influência, por exemplo, sobre meu filho, sobre a minha esposa, influência positiva, né, obviamente. Eu só vou ter qualquer tipo de influência neles se eu, de fato, conhecer muito bem cada um deles. Se eu não tiver uma plena compreensão dessas pessoas que fazem parte da minha família, de forma alguma, de acordo com o Ari, eu vou ter condições de exercer qualquer tipo de influência na vida delas. E é aqui que nós vemos, né, a história, a porção de Tetzaveh, e aprendemos o quão poderosa ela é para cada um de nós. A porção dessa semana começa dizendo Ve'atah Tetzaveh, que significa e você irá comandar, e você irá ordenar, ok? Et Bnei Israel, e você irá ordenar os israelitas, né, os filhos de Israel. O Zohar, né, escrito pelo grande Rabbi Shimon Bar Yochai, pergunta, por que é usado o termo Ve'atah, significa a ele, para ele? Por que é utilizado, por que a Torá utiliza o termo Ve'atah, Tetzaveh, Ve'atah, a eles, né? E você, Ve'atah, e você? Por que é usado Ve'atah e você, sendo que Tetzaveh significa você irá ordenar? Então, por que usar você, Ve'atah, irá comandá-los ou dará ordem? Por que o termo Ve'atah é usado? Muitos comentaristas levantaram esse questionamento, porque quando você lê no hebraico, a palavra Ve'atah, aqui, nesse contexto, nessa frase, acaba sendo redundante, acaba sendo, sabe, ela não precisaria estar aqui. Só o fato de você usar Tetzaveh, por exemplo, sem o Ve'atah antes, já implicaria que, olha, o Criador falando com Moisés, você vai ordená-los, você vai ordenar os filhos de Israel. É como se em português, seria como se estivesse falando assim, você irá ordenar os filhos de Israel, entende? Então não teria necessidade desse Ve'atah inicial, do início da porção dessa semana. Agora, como a gente sabe, nada é por acaso, né? Na Torá. Kabbalah ensina que a letra Vav representa Zeir Anpin, representa a dimensão de Zeir Anpin, representa Sfirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. A letra Vav do alfabeto hebraico representa o conjunto dessas 6 Sefirot, tá? E na palavra Atah, nós encontramos o quê? O significado de Malchut. Então, quando nós lemos Ve'atah, o V, que é o Vav, representa Zeir Anpin, e Atah representa Malchut. Então, Ve'atah é a conexão entre Zeir Anpin, os mundos superiores, e Malchut, o mundo físico. Então, quando nós conectamos a letra Vav com a palavra Atah, para criar o termo Ve'atah, isso empodera a pessoa que faz a leitura, de forma a ajudá-la a trazer a consciência da dimensão de Zeir Anpin para os lugares do universo que precisam de conserto, que precisam de retificação. Então,
A palavra Veatá, a conexão que a pessoa faz na porção dessa semana com essa palavra Veatá, faz com que ela consiga trazer dos mundos superiores a energia necessária para consertar aquilo que no mundo físico precisa de conserto. E, como nós bem sabemos, todos nós, em alguma área, precisa fazer algum reparo. E essa é uma oportunidade que a gente está recebendo da Torá para conseguir fazer isso. E essa também é uma referência ao poder das vestimentas do sumo sacerdote, que também representa o quê? A conexão entre a realidade física com a realidade espiritual, que possui uma importância muito grande nesse trabalho de remoção do caos das nossas vidas. Então, antes de finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma história que está bem relacionada com isso, que é o seguinte. Às vezes, para a gente realmente remover o caos da nossa vida, a gente tem que se apegar à simplicidade. A gente falou sobre isso na última aula, sobre a importância da gente manter a simplicidade das coisas. Tem uma história sobre o Rabi Zusha de Anipoli, que nós ouvimos, né, dos nossos sábios, que conta o seguinte: tinha um homem que vivia nessa cidade e que ele era um aluno do Rabi Zusha, e ele fazia o maser dele, a tzedakah dele, para o Rabi Zusha. E ele fazia com muito amor, ele fazia com coração, ele fazia tzedakah, ele fazia o maser para o Rabi Zusha, porque ele realmente amava o Rabi Zusha, ele tinha muito amor por ele, pelos ensinamentos dele. Então, sempre quando ele fazia tzedakah dele, né, ele fazia o maser dele para o Rabi Zusha, ele se sentia pleno e ele sempre tinha muita prosperidade em tudo, né? Financeiramente, tinha prosperidade na saúde, né? Que inclusive é um ponto importante, né? Às vezes a pessoa acha que porque ela está fazendo maser e tzedakah, obrigatoriamente a bênção que ela recebe está envolvida com dinheiro, quando na verdade o que os sábios ensinam é que quando a gente faz tzedakah, quando a gente faz o maser, sim, existe um aspecto de proteção daquilo que é relacionado a dinheiro, a finanças, mas que essa luz também pode se manifestar em outras áreas da vida da gente. Pode ser que porque a pessoa está fazendo tzedakah, ela esteja sendo liberta de uma energia de morte, ou alguém que ela gosta, ou ainda alguém que não fique doente e tal, e também questões financeiras de relacionamento, tá bom? A ideia é nunca você ficar limitado ao entendimento de que, porque eu faço tzedakah, ou pago o maser, ou faço o maser, então eu vou ter dinheiro, só dinheiro, eu vou ganhar dinheiro em troca porque eu tô fazendo isso. Não é por aí. Mas enfim, voltando para a história do Rabi Zusha e do aluno dele. Então o aluno sempre fazia tzedakah pro professor dele, que era o Rabi Zusha, com muito amor, com muito carinho, e ele era próspero em todas as áreas da vida dele por causa disso. Até que um dia, ele descobriu que o professor dele, né, o Rabi Zusha, tinha um professor. Ele descobriu que o Rabi Zusha, ele tinha um mestre, ele tinha um professor que, né, vamos dizer assim, na hierarquia espiritual, estava acima dele. E aí é dito que quando ele descobriu isso, quando ele descobriu que o professor dele tinha um professor, ele ficou desanimado de continuar fazendo tzedakah pro professor dele. Ele começou a questionar e falar, poxa, ó, se, né, fazendo tzedakah pro Rabi Zusha, eu sou tão abençoado, eu tenho tantas coisas boas. Se eu fizer tzedakah e maser pro professor do meu professor, então eu vou ter muito mais bênção, eu vou ter muito mais conexão com a luz, né? E assim foi. O que aconteceu foi que ele então começou a fazer a tzedakah dele, fazer, né, o maser dele para essa pessoa, pro professor do Rabi Zusha, pro professor do professor dele, na esperança de que fazendo dessa forma, ele estaria engrandecendo ainda mais a mitzvah, ele estaria fazendo muito melhor do que ele estava fazendo antes, e como consequência ele também seria abençoado de uma forma ainda maior, né? Afinal de contas ele estaria fazendo a tzedakah pro professor dele, pro professor do professor dele. Então na mente dele isso fez todo sentido. Só que começou a acontecer exatamente o contrário. Na verdade, ele começou a ficar cada vez com menos dinheiro, ele começou a ficar cada vez com menos sustento. Na verdade, ele começou a ficar também com problema no relacionamento, né, com a esposa e tal. Começou a se estabelecer um certo caos na vida dele e aquilo acabou não fazendo muito sentido na cabeça dele. Como assim? Eu tô aqui fazendo uma série de tzedakah para uma pessoa ainda mais importante que o meu professor.
na verdade, o professor do meu professor, né? Uma pessoa mais sábia do que ele, uma pessoa que, nossa, ensina coisas incríveis e etc. Por que tá ficando tão caótica a minha vida? E então, né, com essas questões todas, ele foi até o professor do professor dele, para poder entender o que tá acontecendo. E aí ele chega então pro professor do professor, o professor do professor, ele consegue marcar uma audiência e explica o que tá acontecendo. Aí o professor do professor dele olha para ele e responde: olha, enquanto você fazia a sua tzedakah e o seu maser pro seu professor, pro Rav Zusha, você fazia com um amor incondicional, você não fazia conta, você não ficava fazendo planos e tal, você simplesmente se doava e doava de coração. No momento que você começou a fazer cálculo, no momento que você começou a calcular as coisas, foi quando o problema começou a se estabelecer, porque veja, enquanto você estava fazendo a sua tzedakah e o seu maser sem fazer cálculo, o Criador ele te abençoava sem fazer cálculo. Agora, quando você ficou com dúvida e você começou a fazer cálculo e chegou a essa conclusão errônea de que fazendo tzedakah para mim, você iria receber mais bênçãos, né? Porque você fez esse cálculo, o Criador começou a fazer cálculo com você também. Então, o que eu te sugiro é que você volte a fazer tzedakah para o seu professor, da maneira como você fazia, sem cálculo, para que o Criador volte a abençoar você sem a necessidade de fazer cálculo. Então, vamos pensar nisso. Na quarta-feira, a gente continua talvez esse assunto ou um outro assunto ainda mais importante, Be'ezarat Hashem, com a ajuda do Criador, sobre a porção dessa semana, tá bom? Então é isso, tudo de melhor sempre e até quarta-feira. Tchau!